a scooter no esquema que você tem aqui hoje, quanto você gasta de energia por mês? 0 reais. A razão dessa economia está no teto da residência do Leonardo. Energia solar. Eu já tinha o veículo elétrico. Quando a gente decidiu projetar a casa, eu falei assim, vou ter um sistema fotovoltaico para gerar energia para minha casa e também para abastecer os veículos elétricos da minha casa. E pelo que eu entendi, você ainda recebe. Sim, se você gerar mais do que o seu consumo, fica um crédito que eu posso usar no mês seguinte para abastecer o meu carro, para abastecer o meu scooter. Essa engenharia tem permitido uma mudança de postura sobre os elétricos em todo o mundo. Eu sozinho, em 1 ano e meio com um veículo, deixei de lançar na atmosfera mais de 2,5 toneladas de gás carbônico. E o carro elétrico dá menos manutenção que um carro convencional. Marcas anunciam prazos para produzir somente veículos híbridos ou elétricos. Nações determinam o fim da venda dos modelos a combustão e começam a surgir soluções apresentadas de forma integrada, como essas telhas da Tesla, que capturam a energia do sol. No Brasil, espera-se novidades com o regime automotivo que entra em vigor ano que vem. Como os modelos elétricos que chegam por aqui são importados, o preço é alto. São caros porque é uma tecnologia nova e ainda são poucos. Porque o IPI desses carros é de 25%. Apesar de ser um carro extremamente mais eficiente que qualquer carro a combustão, a tributação que incide hoje sobre um veículo elétrico é a mesma de um V8, para você ter uma ideia. No exterior, as políticas públicas para a redução de emissões se somam aos incentivos fiscais. Você tem desconto de imposto, pode até receber uma ajuda de custo que dá um cheque lá e você depois contrata uma pessoa ou vem já junto no pacote da aquisição do automóvel a instalação de uma tomada e de um eletroposte para você poder abastecer seu carro em casa. E o sonho é que, em breve, o consumidor perceba o carro como se fosse um smartphone. Chegou, carregou e sem receio da conta de energia. Se hoje, como num piscar de olhos, todos os carros ficassem elétricos, nós temos energia para abastecer todos esses carros? A gente acredita que até 2030 o impacto em energia é da ordem de 1,5% com o crescimento dos carros elétricos, que é um impacto, de ponto de vista de aumento de energia, muito baixo para o setor. As contas indicam uma economia relevante. É como se com cerca de R$15 desse para encher o tanque, ou seja, rodar no máximo de autonomia. Para rodar 150, 200 km dependendo do carro. Entendi. E o equivalente para você rodar 200 km com carro a gasolina, você vai gastar 10 km por litro, você vai gastar 20 litros para rodar e aí você faz a conta, vai dar 50, R$60. E uma mudança importante. Se gasta mais bateria na estrada do que na cidade, ao contrário do combustível. No ambiente urbano, durante as constantes desacelerações, as baterias são recarregadas. 1% de bateria eu já consumi em 2,4 km, tá bom? Se agora tá aparecendo uma desaceleração para mim, eu vou ter que desacelerar um pouco aqui na estrada. Eu tiro o pé, dá uma olhada, ele inverte. Ele começa a regenerar a carga da bateria. E na estrada você faz pouco isso quando a estrada está livre. Já na cidade não, né? E olha só, 95% dos motoristas rodam cerca de 40 km por dia, o que mostra que a autonomia diária não é um problema. Na prática, todo mundo poderia carregar o carro em casa. Ou usufruir de uma carga rápida de 2 ou 3 horas num shopping ou num supermercado. Num condomínio de prédio, por exemplo, eu vou lá e espeto meu carro na tomada. Quer dizer, meus vizinhos estão me ajudando a pagar essa conta? O carregador, por exemplo, ele tem um cartãozinho de aproximação que você consegue saber quem está carregando. Então, no final do mês, o síndico, né, o administrador do condomínio, poderia ter um relatório sabendo quem que consumiu. As soluções já chegaram num ponto em que os carregadores podem ser conectados à internet. Na Alemanha e na Holanda, você já consegue integrar isso e pegar inputs da previsão do tempo, da provedora de energia para traçar um melhor plano de recarga. Ou seja, não necessariamente quando o cliente chega na casa dele e pluga, o carro vai iniciar a recarga automaticamente. Ele vai fazer isso na hora que for mais barato, na hora que for mais econômico para ele, considerando o seu painel solar e também a disponibilidade de energia renovável vindo dos provedores de energia. E no Brasil, energia solar tem grande potencial.
O Leonardo já sabe disso. Quando você vai viajar, vai passear, você vai para um hotel, você não pergunta se tem ar-condicionado nem nada, você pergunta se tem uma tomada 220. Tem uma tomada 220, exatamente. De 20 amperes.